todos bem-vindos ao canal TV CEAH, Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos ver hoje as perguntas referentes aos atributos de Deus. Na pergunta 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido, dizem-nos os Espíritos. E isso é importante, nós entendermos que a aflição, a ansiedade de querer saber respostas que nós não temos condições ainda, não temos sentidos desenvolvidos ainda para ter, gera uma angústia muito grande. Então, nós precisamos ter harmonia, ter paz até para os estudos espirituais que nos levarão mais próximos ao conhecimento do Pai. Pergunta 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os Espíritos respondem: quando não tiver mais o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, os Espíritos estão nos aconselhando para que nós desenvolvamos habilidades, aptidões, exercitemos a paciência, a tolerância, a benevolência, a caridade, porque isso vai fazer com que nos desenvolvamos espiritualmente e estaremos então mais próximos de Deus. E Kardec nos traz uma nota. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Na medida que o ser evolui, ele vai desenvolvendo qualidades, ele vai desenvolvendo capacidade de entender melhor a divindade. E na pergunta 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E os Espíritos respondem que de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Os vícios, as nossas imperfeições fazem com que nossa capacidade de perceber as coisas espirituais fiquem muito mais difíceis, fiquem muito menores. E o contrário, quando nós desenvolvemos essas aptidões, essas capacidades, a nossa consciência vai se ampliando. Na pergunta 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Kardec questionando aos Espíritos. E estes respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência, do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de os exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, do nosso ponto de vista, essas qualidades de Deus, elas estão corretas. Que qualidades? Lá na nota de Kardec, ele vai destrinchar um pouco essas qualidades. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada
Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Por isso, Deus é eterno. É essa visão, é esse raciocínio que nos leva a perceber um Deus eterno. Que Deus é imutável, Kardec nos fala. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam, porque a qualquer momento ele poderia mudar de opinião e as leis mudariam e, portanto, o universo seria uma bagunça. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então Deus, ele não tem nada de material, da matéria como nós o conhecemos, como veremos um pouco mais adiante no Livro dos Espíritos. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Portanto, Deus é único. Deus é onipotente, ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então, ele é o único poder gerando a potência do universo. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Estes atributos, eles estão no livro A Gênese. No segundo capítulo tem um item, Atributos de Deus, onde Allan Kardec ele vai destrinchar melhor, ele vai explicar melhor esses atributos, essas qualidades inerentes a Deus. Agora na pergunta 14, nós vamos entrar num assunto que se chama panteísmo. Panteísmo quer dizer Deus em tudo. Essa é uma doutrina bastante antiga que acredita que Deus está em todas as coisas do universo, em todas as coisas materiais e todas as coisas que nós também não conhecemos. É como se ela fragmentasse Deus e colocasse Deus em tudo. E a ideia que o panteísmo nos traz é diferente da ideia que a doutrina espírita nos explica. E nós vamos ver nas próximas questões. Questão 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Assim, os espíritos começam a nos dar uma ideia um pouco diferente. Deus, na doutrina espírita, é o Criador, é o Pai, é aquele que cria todas as coisas. E eles continuam: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, o ser humano é muito orgulhoso, muito vaidoso de si. E ele espera entender coisas que ainda não tem condições de entender. Como na pergunta 15.
Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? E os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Vejam o quanto os espíritos nos ensinam da importância de sermos humildes para fazermos o aprendizado, porque enquanto o orgulho nos dirigir, ele vai nos impedir de enxergar as coisas que só através da humildade nós vamos conseguir enxergar. Na pergunta 16, pretendem os que professam esta doutrina, o panteísmo, achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se deve opor a esse raciocínio? E os espíritos respondem: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. O absurdo de querer colocar Deus como efeito. E Deus é a causa. Deus é a causa de tudo que existe no universo. E Kardec ainda faz uma nota, que esta doutrina faz de Deus um ser material, que embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema em que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Aqui os espíritos deixam muito claro para nós que Deus é o Pai, é o Criador. E nós somos as suas criaturas. Vejam que nós, seres humanos, estamos rodando, tentando explicações de uma coisa que nós não temos ainda capacidade, não temos ainda sentido para perceber. O que nós deveríamos estar fazendo é estudando as leis de Deus, colocando em prática as leis de Deus, nos tornando humildes para nos elevarmos. E ao nos elevarmos, ao desenvolvermos as nossas condições morais, nós vamos nos aproximando do Criador. A ideia que a doutrina espírita, portanto, faz de Deus, o que os espíritos nos ensinam ainda é muito pouco. Mas é para diferenciar de tudo aquilo que nós, a humanidade, veio até agora acreditando, tem acreditado durante esses longos milênios. A ideia que os espíritos nos trazem agora é de Deus, o Pai, o Criador, como Jesus nos explicava, nos ensinava que Deus é o Pai, e como Criador,
eles nos trazem um pouco mais de reflexões. É que para nos aproximarmos de Deus, é necessário que desenvolvamos novas habilidades. É necessário colocar foco, prestar atenção naquilo que precisamos mudar para evoluirmos, ou seja, colocarmos a nossa parcela de contribuição nesse processo de desenvolvimento, ajudarmos para acelerar esse desenvolvimento. Porque durante muitas encarnações nós passamos dormindo, nós passamos pelo processo da encarnação sem nos darmos conta de que precisávamos melhorar. E hoje, com a bênção da doutrina espírita, nós sabemos que precisamos melhorar. Então, quanto maior o esforço para colocar a atenção em nós, para nos transformarmos e nos melhorarmos, mais rápido vai ser esse processo. E na medida que o ser evolui, essa ansiedade de tentar entender Deus ou as coisas com as quais nós não temos condições de lidar agora, essa ansiedade diminui, porque o ser vai despertando e vai percebendo que ele precisa crescer e sabe que na medida que ele vai crescendo, essas explicações vão chegando. A sua capacidade de compreensão vai aumentando, vai se ampliando a sua consciência e ele consegue então vislumbrar outras coisas que até então ele não conseguia. E assim nós chegamos ao fim de mais um módulo do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada.